Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, né? Podermos juntos cultuar ao nosso Deus, prestar a Ele o culto que Ele é merecedor e que nós temos prazer e alegria em oferecê-lo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, mais uma vez, lá no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, de 36 a 50. Enquanto os irmãos abrem, se porventura algum amigo ou irmão que não estava aqui ontem ou está aqui hoje pela manhã, meu nome é Abel, sou pastor na Igreja Batista no bairro Goiânia, em Belo Horizonte. Estou tendo o privilégio de falar aos irmãos nesses dias. Estamos muito felizes, muito alegres e desejamos que Deus nos use para compartilhar a mensagem, a palavra dele com vocês durante esses dias, edificar essa igreja e proclamar a palavra para que vidas venham ser transformadas e salvas pelo poder da mesma. Lucas 7, de 36 a 50, está escrito assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma pergunta, uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isto afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Senhor, estamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós compreendamos as maravilhas da tua lei. Fale a nós nesta manhã, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos. Para a glória do Senhor, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos querendo, podem assentar-se. Segundo o Evangelho de Lucas, após Jesus proferir o seu discurso inaugural, que vai do capítulo 6, versículo 17 até o 47, você voltando uma página na sua Bíblia, você pode conferir, que de acordo com Mateus, lá no capítulo 5, é o Sermão do Monte, aqui em Lucas é o Sermão da Planície, né? Após Jesus proferir o seu discurso inaugural, e aqui em Lucas ele é apresentado de forma resumida, Jesus, então, ele cura o servo de um centurião romano, capítulo 7, de 1 a 10,
E o próprio Jesus afirma que em Israel ele não havia encontrado fé semelhante à daquele homem, daquele centurião. E isso aqui é muito importante nós percebermos, porque aquele centurião romano, ele era um gentio. Aquele homem era alguém considerado uma pessoa que não conhece a Deus, que não faz parte do povo de Deus. Ele era, segundo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 9, versículo 30, ele faz parte do grupo daqueles que não buscavam a justificação, mas que, pela fé em Jesus Cristo, por depositar a sua fé em Jesus Cristo, encontraram justificação. Então, enquanto aquele homem, o centurião romano, aquele que não tinha a lei, aquele que não tinha as promessas, confiou em Jesus, depositou a sua fé em Jesus, nós vemos entre os judeus, sobretudo entre os líderes judeus, eles não reconhecendo Jesus como o Messias, o Cristo prometido. Então o relato progride para o momento em que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Capítulo, eu falei 7 de 1 a 10, perdão, 7 de 1 a 10, e agora Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, capítulo 7, de 11 a 17. E quando Jesus ressuscita o filho daquela viúva, ele devolve esperança àquela mulher. Porque naquela época, uma viúva sem filhos estava fadada a passar fome. Uma viúva sem filhos, ela não tinha esperança. E então Jesus, ressuscitando o filho daquela mulher, ele mostra que é aquele que veio trazer esperança novamente àqueles que estão perdidos, famintos, fadados à morte. Diante de tudo isso que está acontecendo, João Batista, então, envia os seus discípulos. João Batista se encontrava preso, eu até citei isso na mensagem de ontem. Então, ele envia seus discípulos para confirmar se de fato Jesus é aquele que haveria de vir ou se eles deveriam esperar outro Messias. E então Jesus cura, Jesus liberta, Jesus devolve a vista a várias pessoas e manda a responder João com aquilo que eles estavam vendo. Ou seja, que em Cristo as profecias do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas, estavam se cumprindo. Porém, aquele povo, especialmente a liderança, não percebeu isso. João Batista era aquele que antecederia o Messias, mas o povo não o reconheceu, não reconheceu João Batista como Elias prometido em Malaquias. E ao não reconhecer João Batista como o Elias, aquele que viria preparar o caminho para o Messias, eles também não conseguem reconhecer Jesus como Messias, como o Cristo prometido, aquele que viria depois de João. Por isso, no versículo 32 do capítulo 7, Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, olha, vocês são como crianças nas praças, que não sabem brincar, porque quando toca a flauta, elas não dançam, e quando entoa-se lamentações, elas não choram. O que Jesus está querendo dizer? Olha, no tempo de João Batista, em que ele veio anunciar o arrependimento, vocês não choraram. Agora, no meu tempo em que eu venho anunciar a vida, vocês não celebram. Então, vocês são esse povo que estão indiferentes. No tempo de arrepender, não se arrependem. No tempo de celebrar, não celebram, porque estão indiferentes à chegada do reino. É essa a lógica. Eles não conseguiam entender o que a música significava. Eles não conseguiam perceber o sinal que a música transmitia para que eles pudessem agir de acordo. Eles não percebiam os sinais da chegada do reino. Jesus está curando pessoas, Jesus está trazendo vista aos cegos, Jesus está proclamando o evangelho do reino aos pobres. Tudo isso é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas eles não percebem tudo isso. E assim o texto caminha para o seu ápice, o momento em que é contrastada exatamente a atitude de um fariseu, um líder religioso judeu e uma mulher pecadora. Observem que temos o relato do pedido do centurião, o gentio, aquele que é desprezado pelos judeus. E o pedido desse centurião, gentio, desprezado pelos judeus, é atendido por Jesus.
O pedido era em relação à cura de um escravo. Ele falou assim: olha, eu tenho um servo que está muito doente, e eu gostaria que o Senhor o curasse, basta você proclamar uma palavra, porque eu sou homem de autoridade, eu sou homem de autoridade, se eu dizer a alguém vai, ele vai, se eu disser a alguém vem, ele vem. Se você fizer a mesma coisa, se o Senhor fizer a mesma coisa, basta uma palavra e o meu servo será curado. E então Jesus cura aquele escravo, aquele servo, gente sem importância para aquela sociedade. Observem, Jesus atende o pedido de um centurião romano, um gentio, desprezado pelos judeus. Jesus cura um escravo, alguém sem importância naquela sociedade. No final, Jesus exalta a fé daquele homem que era desprezado, havia um preconceito dos judeus em relação a ele. Em seguida, Jesus atende e socorre uma viúva, uma outra pessoa desprezada naquele tempo. E então aquela mulher tem a sua esperança restaurada. Jesus então chama atenção para o fato de que aquele povo não estava percebendo o que estava acontecendo diante de seus olhos. E por que tudo isso? Pelo fato de eles estarem confiando em suas tradições, pelo fato de eles estarem confiando em sua religião, pelo fato de eles confiarem em seus próprios méritos pessoais, porque eles observavam as leis nos mínimos detalhes. Se eles observavam a lei nos mínimos detalhes, eles não tinham do que se arrepender. Se eles observavam a lei nos mínimos detalhes, ninguém precisava tocar uma flauta de música fúnebre para que eles se arrependessem, porque eles já estavam salvos pelos seus próprios méritos, na mentalidade deles. Se eles estavam salvos pela observação à lei, eles não precisavam confiar em Jesus. Era essa a lógica. Em contrapartida, o gentio sem lei, o centurião romano, o escravo e a viúva, que não tinham em quem confiar, confiaram naquele que estava provando ser a única esperança para eles. E agora nós temos a história de uma mulher. E o fato dela ser mulher para aquela sociedade, naquela época, já era motivo de ela ser desprezada. E mais, uma mulher pecadora, uma mulher mal afamada na cidade. Ao contrário do fariseu, que era bom demais, nós estamos falando agora de uma pessoa que a única esperança dela é Jesus. A única esperança dele é aquele que a olha com amor. E aqui vai uma pergunta: em nós, em quem nós temos confiado de fato? Qual tem sido a nossa atitude para com Jesus? De desprezo, semelhantemente àquele fariseu, ou de confiança e adoração, como fez aquela mulher pecadora? Então eu quero fazer uma afirmação. A salvação é concedida àqueles que se reconhecem totalmente necessitados de Jesus e se humilham diante dele, dedicando-lhe verdadeira adoração. A salvação é concedida àqueles que se reconhecem totalmente necessitados de Jesus e se humilham diante dele, dedicando-lhe verdadeira adoração. E o texto nos mostra essa verdade por meio de 3 marcas que caracterizam tais pessoas. Então, o título da nossa mensagem nessa manhã é Marcas de uma pessoa perdoada. Características de uma pessoa perdoada. A primeira marca de uma pessoa perdoada é que ela experimenta um profundo arrependimento, humilhação e adoração. Uma pessoa perdoada é uma pessoa em que você percebe nela profundo arrependimento, humilhação e adoração. Versículos 36 a 38, que está escrito assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Jesus estava ali reunido com um seleto grupo para um banquete festivo. Eles se reúnem e se reuniram e se reclinaram à mesa.
Aqui é interessante nós fazermos aqui uma explicação da cultura da época, porque a mesa que eles usavam não é essa mesa que nós usamos nas nossas casas, né, onde a gente se senta confortavelmente e se assenta confortavelmente nas cadeiras e o prato ali, a refeição fica sobre a mesa e nós comemos. Não, era um pequeno mezanino, um pequeno aparador que ficava no centro, baixinho, e aquelas pessoas se reclinavam, eles deitavam-se com os pés para trás, se apoiavam no braço esquerdo e comiam com a mão direita. Então eles ficavam deitados mesmo, com os pés para trás, se apoiavam aqui assim no braço esquerdo, mais ou menos assim, e eu comendo com a mão direita. Era essa a posição, e faziam isso em roda. Era assim que eles comiam naquela época. E apenas os pés ficavam ao alcance de quem estava fora da roda. Então, se você tentasse chegar próximo de quem estava comendo, você teria muita dificuldade, porque você se depararia primeiro com o pé da pessoa. Né? Você não tinha como você chegar e cumprimentar a pessoa, você ia ter que cumprimentar o pé dela, né? Porque os pés que ficavam para trás ali. E então o evangelista Lucas, para evidenciar o fato inusitado, diz que eis que uma mulher pecadora, uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estavam lá, se aproximou. Esse eis que Lucas diz é tipo, enquanto eles estavam lá comendo, do nada apareceu uma mulher. Ninguém esperava uma atitude como aquela. Ninguém esperava que uma mulher pecadora, mal afamada na cidade, entrasse na casa de um fariseu, um homem importante na sua época, um homem considerado o cidadão de bem daquela época. Ninguém esperava que uma mulher como aquela se entrasse na casa daquele homem e muito menos que ela fizesse o que ela fez. Então é algo completamente inesperado. Uma mulher pecadora se aproxima dos pés de Jesus e se põe a chorar de tal forma que as lágrimas começaram a molhar os pés do mestre. Os pés sujos de poeira, eles não usavam calçados como esses calçados fechados que nós usamos, eram sandálias. Caminhavam por aquelas ruas sem calçamento, sem asfalto, e então aqueles pés ficavam muito sujos, muito empoeirados, possivelmente sujos até mesmo de fezes de animais, porque o meio de transporte da época era transporte de tração animal, então animais transitavam por aquelas ruas, faziam as suas necessidades naquelas ruas, e aqueles pés que haviam caminhado por esse tipo de rua começam agora a ser lavados pelas lágrimas daquela mulher. Certamente ela já estava acompanhando a multidão que se aproximava do Senhor, ela viu que nele ela encontraria o perdão que ela tanto necessitava. E aí por isso ela começa a chorar, porque o próprio Jesus afirmou e prometeu em Lucas capítulo 6, versículo 21 e em Mateus capítulo 5, versículo 4, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Chorar aqui é aquele que lamenta a sua miséria por causa do seu próprio pecado. Aquele que enxerga o seu estado de pecaminosidade e lamenta esse pecado e chora aos pés de Jesus, clamando por perdão. Todos estes serão perdoados, serão consolados, serão confortados. Aquela mulher, então, quebra todo o protocolo para expressar o seu profundo e verdadeiro arrependimento. Tudo isso já foi um ato corajoso, mas também foi um ato extremamente humilhante para aquela mulher. Mas o que importa? Ela não tinha uma reputação a zelar, ela não tinha uma imagem para cuidar, ela já era reconhecida pelo seu estado de humilhação por causa do seu pecado. E sendo assim, que problema há em se humilhar perante aquele único capaz de proporcionar esperança? Meu irmão, meu amigo, muitas vezes nós somos cheios de pudor quando estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos diante do nosso Mestre, porque na verdade a nossa preocupação não é com Jesus, é com o que o outro vai pensar a nosso respeito. Mas Jesus, ele conhece o seu coração e ele sabe quão pecador você é, mas ainda assim ele te amou com amor incondicional e provou este amor se entregando na cruz para morrer em seu lugar. E por que a gente fica cheio de protocolos diante de Jesus?
Nós temos que nos humilhar diante do nosso Mestre. Uma pessoa verdadeiramente perdoada é aquela que se humilha aos pés de Jesus. Mas ela ainda vai mais longe, aquela mulher seca os pés de Jesus com os próprios cabelos. Uma mulher judia jamais poderia soltar os cabelos em público. E como o apóstolo Paulo nos afirma em 1 Coríntios 11, 13 a 15, os cabelos eram considerados a honra da mulher. Mas ela não se apega a tradições humanas e se humilha aos pés de Jesus, arrependida, chorando e se humilhando diante do Mestre. E por fim, aquela mulher, demonstrando a sua profunda gratidão, ela adora Jesus, derramando sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo. Ela ofereceu a Jesus o que ela tinha de melhor em adoração a Ele. Um perfume guardado em um vaso de alabastro custava cerca de 1 ano de trabalho. 1 ano de um trabalho braçal. E aquela mulher, então, derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus, oferecendo o que ela tinha de melhor em adoração a Ele. Diante dessa belíssima cena, precisamos nos perguntar: como temos nos aproximado de Jesus? Isso vale para quem ainda não é um cristão. Isso vale para aqueles que ainda não depositaram a sua fé em Jesus. Mas vale para nós também, que já somos cristãos, até porque Lutero vai dizer que a vida do cristão, Martinho Lutero afirmou, que a vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. O discípulo de Jesus sempre chora pelos seus pecados e se humilha perante o Senhor, devotando a Ele toda a adoração. Quando foi a última vez, meu irmão, que você, de joelhos lá no seu quarto, na sua casa, ou em qualquer outro lugar, clamou e chorou por causa dos seus pecados? Em profundo arrependimento, você derramou lágrimas por causa dos seus pecados? Quando foi a última vez que olhar para a cruz de Cristo te fez lembrar o quão mal você é, mas o quanto amado você também é por Jesus, e isso te fez chorar por causa dos seus pecados? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos voltar a chorar por causa dos nossos pecados, porque aqueles que choram são consolados, bem-aventurados os que choram. Entretanto, isso somente é possível se considerarmos o quanto necessitamos do perdão de Jesus e, por consequência, amá-lo profundamente. Esta é a segunda marca. Amor proporcional ao perdão recebido. Versículos 39 a 47. Amor proporcional ao perdão recebido. Imediatamente o texto nos diz que aquele fariseu perfeito, aquele fariseu que observava a lei, que não tinha do que se arrepender, pelo menos na concepção dele, e se achava na condição de julgar o outro, este fariseu, em seu pensamento, debocha de Jesus. E ele vai dizer: se realmente este fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Ele está dizendo, se esse Jesus aí fosse tudo o que ele diz ser, se esse Jesus aí fosse o profeta que estão dizendo que ele é, ele saberia que tipo de mulher é essa. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, responde a Simão com uma parábola. Ele fala: olha, Simão, tinha um homem, um credor, e este homem ele tinha 2 pessoas que tinham uma dívida altíssima com ele. Na verdade, uma pessoa devia 500 denários e uma outra pessoa devia 50 denários. E nenhum dos dois, nem o que devia muito, nem o que devia pouco, tinha condição de pagar. E então este credor perdoou a dívida de ambos. E então Jesus pergunta: qual deles vai amar mais o credor que os perdoou? E Simão responde: certamente aquele que devia mais, aquele a quem mais foi perdoado. E em seguida, Jesus compara a atitude de Simão com a atitude daquela mulher. Jesus fala: olha, Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés.
ou seja, você me tratou com indiferença. Aqui nós temos que entender as tradições, as convenções da hospitalidade naquela época. As convenções da hospitalidade exigiam que quando você recebia alguém na sua casa, se você quisesse tratar aquela pessoa com cortesia, ser hospitaleiro de fato com aquela pessoa, você deveria oferecer a ela água para que ela pudesse lavar os seus pés. Afinal, ela caminhou por uma estrada de terra, sem calçamento, daquele jeito que eu já contei para os irmãos. Então, o mínimo que você oferece àquela pessoa para tratá-la de forma correta é oferecer água para que ela pudesse lavar os pés. Jesus fala, então, olha, eu cheguei na sua casa, você me tratou com indiferença. Eu entrei na sua casa como se eu fosse qualquer um. Mas esta mulher não deixa de lavar os meus pés, está lavando os meus pés com suas próprias lágrimas. E então Jesus fala, e mais, Simão, além de me tratar com indiferença, de forma descortês, perdão, eu me inverti a ordem aqui. Então, lavar os pés, dar água para lavar os pés era tratar com cortesia. E então Simão o trata de forma descortês. Aí Jesus fala assim, e você não me recebeu com um beijo. Agora sim, é mostrar que aquela pessoa é importante para você, então você recebe ela com um beijo. Naquela época a gente fala que o beijo era uma forma de cumprimento, mas você não cumprimentava qualquer um com o beijo. Você somente cumprimentava com o beijo a pessoas que você respeitava, pessoas com quem você tinha um mínimo de intimidade. E então Jesus falava assim, eu entrei na sua casa e você não demonstrou respeito para comigo. Você demonstrou ao contrário, você demonstrou indiferença, porque você não me recebeu com beijo, mas essa mulher não deixa de beijar os meus pés. E mais, Simão, você não me tratou com honra, porque se você quisesse, naquela época, as convenções da hospitalidade exigia que se você estivesse recebendo uma pessoa honrada na sua casa, alguém que você tinha em alta conta, você deveria ungir a cabeça daquela pessoa com óleo. E aí Jesus fala assim, ela não derramou apenas óleo sobre a minha cabeça. Ela derramou um perfume caríssimo sobre os meus pés. O que Jesus está falando assim? Olha, se você entendeu a parábola, aquele que muito foi amado, aquele que muito foi perdoado, este muito ama, se você entendeu a parábola, quando você demonstra para mim descortesia, indiferença e um tratamento desonroso, você está demonstrando que você não me ama. E sabe por que você não me ama? Porque você não foi perdoado. Você não foi perdoado. Já aquela mulher lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos, derramou-lhe não um azeite barato, mas um perfume caríssimo. Jesus está afirmando para Simão que aquela mulher o tratou com tanto amor porque ela recebeu um grandioso perdão. Em contrapartida, a atitude de Simão evidencia que ele não desfrutou do mesmo perdão, não porque Jesus negara o perdão a Simão, mas porque ele mesmo não se considerava necessitado de receber o perdão de Deus. Aquela mulher, todo mundo sabia que ela era pecadora, inclusive ela sabia que ela era pecadora, e ela sabia, eu preciso de perdão. Eu preciso de receber perdão. Já Simão não, eu observo a lei, eu faço tudo conforme a tradição manda, eu até lavo a mão antes de comer. Até isso eu faço. Meu lugar no céu, no reino, está garantido. Como você tem expressado o seu amor para com Jesus, meu irmão? Como eu disse, qual foi a última vez que você vivenciou um profundo arrependimento? Porque se a nossa vida é desprovida, porque a nossa vida cristã, às vezes, é desprovida de atos carregados de profunda expressão de amor, gratidão e adoração a Deus. Por quê? Por que a nossa vida cristã, muitas vezes, é desprovida de profunda expressão de amor, gratidão e adoração a Deus? Talvez nós tenhamos nos esquecido o quanto nós fomos perdoados. Talvez por isso a gente não demonstra todo o nosso amor para com Jesus. Talvez por isso a gente não se derrama em humilhação, adoração a Jesus. Talvez a gente se esquece lá daquele dia em que alguém proclamou uma mensagem de salvação, de perdão para a sua vida. E você se viu perdido, longe de Jesus,
sem vigor, e seu estado Cristo viu, a perecer sem luz, e Ele te salvou da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor, com seu imenso amor, me perdoou. Vamos cantar? Foi seu querer, o seu poder, sim, Cristo Salvador me transformou. Por causa daquele dia. Talvez a gente se esqueça daquele dia. E aí a gente não canta mais. A gente não adora, a gente não chora. Porque a gente esquece o quanto nós fomos perdoados. Mas precisamos nos lembrar. E se a gente viver uma vida de constante lembrança, o quanto nós fomos amados, o Evangelho nos lembra o quão mal nós somos. Mas ele também nos eleva até o céu e nos lembra o quão amado nós somos. E isso deve nos fazer, nos derramar diante de Jesus, com profunda humilhação, devoção, amor e adoração. E você que ainda não vivenciou isso, reconheça que você precisa do perdão de Deus. Expresse esse amor por Ele, chore, se humilhe, o adore. Porque somente esses que depositam toda a sua confiança em Jesus, e não na capacidade religiosa, não na tradição religiosa, somente esses que depositam toda a sua esperança em Jesus, a sua confiança em Jesus, encontram a salvação que vem de Deus por meio de Jesus. E aqui nós destacamos a terceira marca de uma pessoa salva, de uma pessoa perdoada. É salvação mediante a fé em Jesus. Versículos 48 a 50. Diante dos questionamentos dos convidados sobre quem era Jesus para perdoar pecados, com que autoridade Jesus fazia isso, se somente Deus o faz, Jesus ignora as palavras daquelas pessoas e se volta para aquela mulher e afirma que pelo fato de ela ter depositado a sua fé nele somente, pelo fato de ela ter abandonado qualquer esperança em si mesma, até porque ela, assim como qualquer outro ser humano, não tem qualquer virtude para que possa ser salvo. Por causa de tudo isso, ela agora podia ir em paz, porque todos os pecados dela estavam perdoados. Todos os pecados, passados, presentes e futuros. E se o pecado nos coloca em inimizade com Deus, agora ela se encontrava em um estado de paz com Deus. Ela se encontrava em um estado de paz com Deus. Ela agora tinha amizade com Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo todo o mundo. Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Deus em Cristo estava estendendo a mão da paz para a humanidade. E o que nós precisamos fazer agora é apenas abraçar ou receber este perdão, abraçar ou acolher essa mão estendida de paz para conosco. É essa a lógica. Na verdade, uma tradução mais literal seria vai para dentro da paz. Não seria somente vá em paz, mas vá para dentro da paz. Ou seja, viva completamente envolvida pela paz. Não mais importa o que você fez, não mais importa o seu passado, você agora está perdoada. Tudo isso somente é possível pela fé. E mais uma vez eu digo que essa mensagem serve para aquele que ainda não confiou em Jesus, então você que ainda não depositou a sua esperança em Jesus somente. E somente Jesus, sem nenhum outro mediador, sem nenhum outro meio a não ser Jesus. Você precisa confiar em Jesus, você precisa depositar a sua fé nele para ser salvo. Mas também serve para nós que já cremos. Lutero, mais uma vez, ele vai dizer que a religião é o padrão do coração humano.
A religião é o padrão do coração humano, meu irmão. Muitas vezes nós, lá no passado, lá naquele dia, quando nós fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo e fomos salvos, nós reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade e vimos a nossa desesperança e depositamos a nossa esperança em Jesus. Naquele dia nós entendemos o Evangelho. Mas aí, à medida que nós vamos caminhando, nós começamos a achar assim, mas eu tenho um bom desempenho religioso. A gente começa a esquecer que a gente foi salvo não pela fé, mas porque a gente vem na igreja todo domingo e precisa vir à igreja todo domingo, tá, irmão? Por favor, você precisa exercitar as práticas espirituais, as práticas da piedade, leitura da palavra diariamente, oração, comunhão com os santos, celebração da ceia do Senhor, adoração pública, culto público, tudo isso precisa ser praticado. Mas a gente começa a achar que essas coisas já nos garantem. E aí a gente começa a esquecer. Não, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas a gente começa a se esquecer que ainda assim nós precisamos todos os dias nos derramar aos pés de Jesus e reconhecer que nada disso é o meio pelo qual nós somos salvos, mas é apenas a resposta adequada daqueles que são salvos. E então, como eu disse lá atrás, e eu repito, por que muitas vezes nós não expressamos todo o nosso amor nos nossos cultos, na nossa adoração, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso trabalho? Porque nós esquecemos. Começamos a achar que o nosso desempenho religioso é suficiente e nos garante um lugar no reino. Mas esquecemos que tudo foi por causa da graça, pela graça somente. E aí nós não conseguimos mais expressar todo o nosso amor, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção a Jesus. John Piper, ele vai dizer o seguinte, que onde as afeições sobre Deus não são devidamente expressadas, Deus não é devidamente glorificado. Então, meu irmão, se a gente vem para o culto para adorar a Deus, e aí nós cantamos uma canção como aquela canção do Apocalipse, que nós clamamos, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, como eu posso estar, e eu canto isso reconhecendo que Ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo, como eu posso dizer essas coisas sem me maravilhar, sem ficar maravilhado? Eu sei que aqui na região de Congonhas tem vários lugares onde tem belezas naturais, certo? Tem ou não tem? Sim. E aí a gente vai numa cachoeira, a gente olha para aquilo, nossa, que negócio bonito. Que cachoeira maravilhosa. Aí a gente está diante daquele que criou a cachoeira e não expressa a nossa afeição, o nosso amor, a nossa adoração. A cachoeira é mais glorificada do que o Deus que criou a cachoeira. Precisamos expressar o nosso amor a Jesus, porque nós fomos muito perdoados. O nosso perdão foi grandioso, porque o nosso pecado era terrível. Nós precisamos a cada dia condicionar o nosso coração a confiar somente em Jesus. E por isso precisamos ser lembrados dessa verdade. Senão iremos querer voltar a confiar em nós mesmos. Senão iremos querer voltar a confiar em nossa religiosidade. Iremos querer voltar a confiar na nossa tradição, no nosso desempenho. E vamos esquecer que, na verdade, a gente deveria todos os dias se prostrar aos pés de Jesus, derramar lágrimas sobre os pés dele e oferecer a ele o que nós temos de melhor, que é os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, dependendo da tradição racional, dependendo da tradução espiritual, dependendo da tradução emocional. Porque o nosso culto ele precisa ser racional, mas ele precisa ser espiritual e ele precisa ser emocional também. E a palavra que Paulo usa traz essas três ideias, carrega essas três ideias. Um culto racional, espiritual e emocional. Ou seja, com tudo que nós temos e somos. Concluindo, este texto nos mostra duas formas de nos relacionarmos com Jesus. Uma forma é a indiferença. Podemos nos deparar com Ele, podemos nos deparar com os seus ensinamentos, podemos nos deparar com o seu amor,
e podemos nos deparar com o perdão que ele oferece e sermos indiferentes, como foi aquele fariseu. E essa indiferença, meu irmão, ela evidencia orgulho, ela evidencia uma falsa sensação de impecabilidade. Eu não sou tão pecador assim. Por que eu vou me humilhar diante de Jesus? Eu não sou tão pecador assim. Por que eu vou chorar aos pés de Jesus? Eu não sou tão pecador assim. Por que eu vou fazer essas coisas aos pés de Jesus? Olha que crente bom eu sou. Eu sou um excelente crente. Possivelmente eu sou o melhor crente dessa igreja. Para que eu vou ficar chorando aos pés de Jesus? Quando nós não reconhecemos tudo isso e tratamos Jesus com indiferença, isso evidencia o nosso orgulho, a nossa sensação de impecabilidade, ou a nossa autojustificação diante de Deus por nossos méritos. E, por consequência, ficamos separados dele, sem perdão e sem desfrutar do seu amor. Ou nós podemos reconhecer os nossos pecados, podemos reconhecer a nossa insuficiência diante desses pecados, podemos nos arrepender, podemos chorar, podemos nos humilhar e então recebermos o perdão de Deus através de Jesus. E assim devotamos a Ele todo o nosso amor, devotamos a Ele toda a nossa adoração, com tudo o que nós temos e somos. Diante de Jesus, somente existem essas duas possibilidades de respostas. Ou nós depositamos em Jesus toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, com uma posição, com uma expressão de completo amor, completo arrependimento e adoração. Ou nós nos reconhecemos assim, ou nós podemos tentar ser como aquele fariseu. Mas tem um problema. Ou nós nos reconhecemos como doentes, cegos, pobres espiritualmente, ou nós todos estaremos perdidos. Porque, a bem da verdade, toda a humanidade, eu e você e cada pessoa que nascer, que já nasceu e que vai nascer ainda, todos, sem exceção, se encontram numa condição de pobres, cegos, doentes, perdidos. Todos se encontram nesse estado. Mas aqueles que assim se reconhecem, aqueles que se reconhecem perdidos, pobres, cegos, humilhados diante de Jesus, que depositam a sua esperança em Jesus, estes são salvos por Deus. E aqueles que muito são perdoados, muito amam. Aqueles que muito são perdoados, esses muito amam. Eu pedi à equipe de cânticos para nos conduzir em uma canção. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, neste momento, se você puder, claro. Eu gostaria de convidar você a abrir sua boca, talvez fechar os seus olhos. Talvez, se for o caso, se ajoelhar. Não se preocupe com os protocolos, mas demonstre o seu amor por Jesus. Demonstre o quanto Ele te amou e expresse esse amor. Faça dessa canção uma oração e louve a Deus, adore a Ele. Se você já foi perdoado, se você ainda não foi perdoado, se você ainda não depositou a sua esperança em Jesus, a sua confiança em Jesus, somente em Jesus, eu quero convidar você também a se derramar diante dEle. Ah, Bel, mas eu não sou tão mal quanto aquela mulher. Todos nós possivelmente somos até piores que ela. Não existe um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem. Todos se tornaram juntamente inúteis. Paulo vai nos dizer isso lá em Romanos capítulo 3, versículos 11 e 12. Não há ninguém que possa arvorar-se perante Deus, dizendo, não, eu não sou tão mal assim. Todos nós somos pecadores. Aquele fariseu achava que não era tão pecador assim. Não foi perdoado. Aquela mulher reconheceu quão má ela era. E ela foi muito perdoada.
Por isso ela tanto chorava, por isso ela tanto adorava. Então, se você ainda não depositou a sua esperança em Jesus, ao final do culto, eu tenho certeza que você pode procurar qualquer um irmão dessa igreja. Ele vai te orientar. Você pode fazer uma oração, mas é só uma oração? É somente uma oração, dizendo a Jesus que você necessita dele, que você carece dele, que você se reconhece um pecador e que você agora quer confiar somente nele. Faça essa oração e ao final do culto procure um dos irmãos dessa igreja, dizendo: olha, eu fiz aquela oração que o pastor orientou, porque eu quero confiar em Jesus somente, eu quero reconhecer os meus pecados e eu quero ser perdoado desses pecados. Eu tenho certeza que algum dos irmãos dessa igreja vai te orientar e vai te ajudar nessa caminhada. Vamos adorar o nosso Deus.